Olá, pessoal. Como combinado, eu estou fazendo um vídeo para ilustrar como é que nós chegamos ao argumento de um número complexo qualquer. O método que eu vou usar aqui, ele vale para o primeiro, segundo e terceiro quadrante. Depois eu faço os comentários a respeito dos outros quadrantes. Mas vamos lá. Eu vou utilizar o número complexo z igual a menos 7 mais 10i, cuja representação nós podemos fazer através de algo que nós chamamos de afixo, que nada mais é do que um ponto do plano complexo ou plano de Argand-Gauss, que é uma adaptação do plano XY que nós conhecemos para representarmos números complexos. Nós vimos no nosso encontro passado que é muito comum a gente representar um número complexo por um vetor centrado na origem e cuja extremidade se encontra no afixo do número complexo em questão. Como o nosso número complexo tem parte real igual a menos 7 e parte imaginária igual a menos 10, ele vai estar localizado aqui, certo? Uma coisa que a gente deve notar é a seguinte: eu disse que nós vamos estabelecer um método para encontrar o argumento. Pois bem, o argumento de um número complexo ele vai ser um ângulo que começa no eixo x e vai até onde está marcado aqui, onde está representado o vetor em questão. Veja aqui na figura, né? Nós temos esse ângulo começando aqui e cuja abertura termina exatamente sobre o vetor. Pois bem, aqui a gente tem que observar o seguinte: o eixo x, o eixo horizontal ou a parte real do plano complexo, ela forma um ângulo de 180 graus. Então, do outro lado, eu também tenho um outro ângulo, que eu vou chamá-lo de beta, e esse ângulo beta mais este ângulo alfa que foi dado aqui, a soma dos dois tem que ser igual a 180. Então, guardem essa relação aqui para quando o ângulo estiver no segundo quadrante aqui. Feito? Bom, uma outra coisa que nós sempre usamos é identificar um certo triângulo associado a este vetor que está representado aqui. No caso, nós obtemos um triângulo cujo ângulo vai ser um ângulo agudo, tá? Vai ser um ângulo menor do que 90 graus. E com base nesse triângulo, nós vamos estabelecer a seguinte relação. Pois bem, você nota que o cateto oposto a esse ângulo beta tem medida igual a 10 e o cateto adjacente tem medida igual a 7. Mesmo que esteja menos 7 aqui, você vai ver o que nós vamos fazer para compensar essa adaptação do valor ser positivo ou negativo. Pois bem, nós observamos aqui que a tangente de um certo ângulo é a medida do cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Portanto, aqui a adaptação que nós fazemos é colocar as medidas em módulo, porque aqui nós vamos encontrar a tangente de um ângulo agudo. Portanto, quando a gente joga em módulo, nós vamos ter 10 sobre 7. Outra coisa que eu tenho que chamar a atenção de vocês, quando a gente está usando essa técnica da tangente de beta igual a um certo valor, a gente vai ter que fazer essa inversão aqui para encontrar o ângulo em questão. Ela é bem simples de fazer, porque o que eu estou indicando aqui é que o ângulo beta que eu quero encontrar, ele tem que ser a tangente inversa. Eu estou usando essa representação de tan elevado a menos 1, porque as calculadoras científicas e a maioria das calculadoras utilizam a tangente inversa, né, que é o arco tangente, popularmente designado, né, em alguns livros. Esse arco tangente, quando eu tenho um número, ele me dá um ângulo associado a esse número. Então, o que eu fiz aqui, né, para indicar inicialmente tangente de beta igual a 10 dividido sobre menos 7, e isso daqui eu joguei em módulo, aqui eu vou obter um número. Este número que eu obtive, eu vou ter que puxar uma função inversa. Quando eu puxar essa função inversa da tangente, eu vou encontrar o ângulo. Pois bem, eu vou pegar este valor aqui da tangente inversa de 10 sobre 7, que foi o cateto oposto dividido pela hipotenusa que a gente encontrou, para a gente ver como é que fica isso. Eu vou usar aqui o Symbolab, tá? Eu estava testando aqui um valor. Então, no nosso caso aqui, ó, você vai ter que digitar desta forma aqui, tan elevado a menos 1. Tá? Se você não sabe digitar tan elevado a menos 1, vocês vão ter que digitar tan, tá?
digitar o acento circunflexo, aquele não apareceu, e o -1. Então, vai aparecer desta forma, quando você digitar TAN, acento circunflexo, -1, e aí você continua aqui, abre parênteses e vai escrever a fração que você quer. No caso ali, eu vou dividir 10 sobre 7. Quando eu faço isso e peço para calcular, olha só o que aparece de resposta para mim. Aparece uma medida igual a 0,96, isso daqui está indicado em radiano, e do lado de cá aparece uma medida em graus, no caso 55,01. Tá? Como eu quero um valor aproximado, eu vou trabalhar só com uma casa decimal. Então, se eu for trabalhar só com uma casa decimal, o valor que vai aparecer para esse ângulo aqui vai ser um ângulo de 55 graus, aproximadamente, é claro, tá? Uma vez que a medida seria 55,07 e por aí vai. Então, eu vou trabalhar com aproximadamente 55 graus. Como nós sabemos que a soma desses ângulos aqui é igual a 180, eu vou pegar este ângulo alfa que eu quero obter, somado com este ângulo beta, a soma tem que ser igual a 180. Ou seja, eu só posso concluir que esse ângulo que eu estou procurando, a medida dele é igual a 125 graus. Ou seja, o argumento desse número complexo que eu estou procurando aqui, a medida dele é igual a 125 graus. E aí terminou, a gente achou o argumento. O módulo, vocês sabem como é que encontra, né? O módulo bastaria que você encontrasse o comprimento desse vetor aqui, certo? Então, o que é que eu vou fazer em mais dois exemplos aqui? Se eu tivesse um ângulo que se encontra no primeiro quadrante, para eu identificar o argumento dele, eu iria encontrar este ângulo aqui. Então, aqui a ideia é bem simples, porque neste caso aqui, tanto o valor da parte real quanto da parte imaginária desse número complexo, ambas são positivas. Então, se você trabalhar com aquela ideia de que a tangente do ângulo que você quer encontrar, que é o ângulo alfa, vai ser igual ao cateto oposto, né? O módulo do cateto oposto, que no caso aqui é 7, dividido pelo cateto adjacente, que é igual a 4. O ângulo que você vai encontrar aqui, quando você aplicar a tangente inversa, vai ser o ângulo que vai te dar a resposta para o que você quer. No nosso caso aqui, né, o número vai ser 7 sobre 4 mesmo. E se eu trabalhar, né, com a calculadora do Symbolab, que no caso ali, né, vai ser 7 sobre 4, ela vai me dar a resposta aqui. Ela vai me dar uma resposta igual a 60,26 graus. Então, este ângulo que eu encontrei aqui, de 60,26, este ângulo alfa aqui, igual a 60,26 graus, né? Ele vai ser a medida do argumento que eu estou procurando. Então, toda vez que a gente precisar encontrar o ângulo, nós pegamos aqui a tangente inversa desse ângulo, que vai aparecer em um triângulo. Como eu disse, sempre vai ser um ângulo agudo. Por isso que a gente tem que trabalhar com o módulo aqui. No caso deste número complexo se encontrar no primeiro quadrante, é bem simples, porque o resultado que vai aparecer aqui vai ser, em valor absoluto, positivo, uma vez que as duas coordenadas são positivas. Então, se você não errar aqui, né, ao estabelecer a relação entre o cateto oposto e o cateto adjacente, você vai chegar de forma bem rápida usando a tangente inversa, né? Como eu disse, eu estou trabalhando com uma simbologia que é comum nas calculadoras e como você viu aqui também em algumas situações onde eu utilizo o Symbolab, que é uma calculadora online que está à disposição, certo? Então, aqui no caso, o ângulo que nós encontramos é um ângulo de 60,25, 60,26 graus, e aí a gente vai trabalhar com ele para encontrar a forma polar. O módulo a gente já sabe como calcular. E vamos lá para uma terceira situação aqui. O ângulo agora se encontra no terceiro quadrante. Questão do triângulo. O triângulo sempre vai aparecer aqui para você. E aqui nessa situação, você tem dois ângulos em questão.
Primeiro, você tem este ângulo aqui, que é o ângulo do triângulo em questão, que você vai chamar ele de beta, né? Eu vou chamar esse triângulo aqui, esse ângulo de beta. Então, eu tenho um triângulo aqui representando o número complexo, cujo afixo, né, tem coordenadas -7 e 4. Portanto, o cateto oposto aqui, se eu for pegar as medidas e estabelecer aquela relação, cateto oposto menos 4, cateto adjacente igual a 7. Portanto, eu teria aqui a tangente, desse ângulo beta igual a módulo, é claro, módulo de -4 dividido por -7. Como nós podemos observar aqui, a tangente aqui vai ficar positiva, né? Porque se eu dividir dois números negativos, nós encontramos um número positivo. Portanto, independente, né, desses sinais, o módulo garantiria que o módulo de -4 seria 4, o módulo de -7 seria 7 também. Então, aqui, quando eu aplico a tangente inversa, ou seja, tan-1, eu vou trabalhar com os valores 4 sobre 7. E aí eu vou ter que calcular o arco tangente de 4 sobre 7, ou que a gente chama de tangente inversa, certo? Pois bem, se eu pegar esse valor e digitar na calculadora, eu teria tangente inversa de 4 sobre 7, eu encontraria um valor igual a 29,74 graus. Portanto, esse é o valor que eu estou procurando. Esta medida aqui, de novo, que apareceu 0,51, essa medida está em radianos. Então, essa medida aqui em graus, ela é igual a 29,74. Portanto, o ângulo beta que eu acabei de encontrar tem medida igual a 29,74 graus. É claro que aproximadamente. Portanto, aqui, se eu quiser trabalhar só com uma casa decimal, eu iria dizer que esse ângulo beta aqui, ele é aproximadamente 29,7 graus. Tá? Se vocês fossem trabalhar só sem casa decimal, então seria aproximadamente 30 graus. Mas supondo que eu vou trabalhar com apenas uma casa decimal, este ângulo beta que eu acabei de encontrar neste triângulo aqui que nós indicamos, ele é igual a 29,7. Pois bem, qual vai ser o ajuste? Qual vai ser o ajuste que vocês vão ter que fazer aqui? O ajuste é bem simples, ó. Você observa que, se você, né, como nós temos que começar a medir o ângulo daqui até onde nós representamos o número complexo, portanto, este ângulo todinho aqui, que é o argumento que eu estou procurando, ele vai ser igual a 180, por quê? Até esse pedaço aqui, ó, se eu for pegar o ângulo raso que existe cá em cima, aqui eu tenho 180 graus. Então, o argumento deste ângulo que eu estou procurando, deste número complexo que eu estou procurando, o argumento dele vai ser igual, então vou chamar o argumento de θ, o argumento dele vai ser igual a 180 mais o ângulo beta que eu encontrei ali. Então, este é o pequeno ajuste que a gente tem que fazer, ou seja, eu identifico qual é o ângulo nesse menor triângulo aqui e adiciono 180 graus. Portanto, o nosso ângulo aqui seria um ângulo aqui com medida igual a 180, né? Mais 180 mais 29,7, 209,7 graus. É claro que essa medida aqui, a gente vai indicar ela aproximadamente, porque a gente está trabalhando com uma casa decimal. Se nós estivéssemos trabalhando com 30 graus, isso daqui seria aproximadamente 210 graus. O outro exemplo que eu quero mostrar para vocês é quando um número complexo tiver seu afixo indicado no quarto quadrante.
Porque neste caso aqui, ó, quando a gente começa a medir o ângulo, você teria que fazer toda esta volta aqui. Então, neste caso aqui, eu vou chamar esse ângulo aqui de ângulo θ. Nós temos duas opções para chegar ao valor de θ. O nosso triângulo que aparece aqui, ó, este triângulo aqui, ele tem um certo ângulo, e aqui eu vou chamar de ângulo beta. Bom, então este ângulo beta aqui, eu tenho duas formas de indicar o argumento. Eu posso indicar que o argumento vai ser menos o valor desse beta, porque aí eu estaria fazendo uma medida em sentido anti-horário, seria uma outra, né, opção. Ou então, eu tenho a opção de dizer que esse ângulo que eu vou encontrar aqui, o argumento, né, o argumento θ, ele seria igual a 360 graus menos a medida de beta. Ou seja, nós temos essas duas opções aqui depois que nós encontramos o ângulo beta. Eu posso dizer que o argumento vale menos beta ou então que o argumento vale 360 graus menos beta. Então, só aproveitando o nosso exemplo aqui, ó, se eu tenho a tangente de beta vai ser igual ao módulo, portanto, cateto oposto aqui vale menos 3. Módulo de menos 3 dividido pelo módulo de 6. Não é isso? Então, cateto oposto aqui menos 3, cateto adjacente vale 6. Pois bem, quando a gente vai aplicar a tangente inversa ou arco tangente, nós vamos encontrar isso aqui, ó, tangente inversa de 3 sobre 6, que eu vou trabalhar com valor absoluto. Pois bem, o que vai acontecer quando eu usar a minha calculadora e pedir para calcular 3 sobre 6? Pois bem, vai aparecer de resposta para mim o valor decimal 0, né? Aqui ele já começou a identificar que é o arco tangente. Vocês também podem escrever dessa forma, arctan, que é a tangente inversa. Então, o que for melhor para vocês aí, arco tangente ou tangente inversa. A decimal aqui indica que eu tenho o valor em radiano, portanto, a medida em graus é 26,57 aproximadamente. Então, essa medida 26,57, esse ângulo beta aqui, ele mede aproximadamente 26,57 graus. Se eu for trabalhar só com uma casa decimal, vai ficar 26,6 graus. Ou então, se eu não for trabalhar com casa decimal, aproximadamente 7 graus. Pois bem, então o argumento que eu estou procurando, eu poderia responder de duas formas. Tanto o argumento que eu quero, ele poderia ser θ igual a 360 graus, né, menos 26,6, eu vou achar uma medida aqui, ou então eu poderia indicar que esse ângulo aqui vale menos 26,6 graus. É uma opção que eu tenho. Portanto, se eu fizesse 360 menos 26,6, eu encontraria aqui aproximadamente 333,4 graus. Tanto esta medida para o argumento, quanto esta medida menos 26,6, ambas são perfeitamente válidas e você pode trabalhar com elas na calculadora que não vai dar nenhum tipo de erro. Eu espero ter ajudado aí para vocês entenderem essa questão e bons estudos para todos e a gente se vê na próxima semana.